Bom dia a todos. Nós vamos dar início ao último painel do nosso evento a respeito das controvérsias de direito societário e o mercado de capitais. Queria registrar, bom, primeiro a grande satisfação do Instituto. Meu nome é Rodrigo Braulia Mendes, eu sou presidente do Instituto de Direito Privado, por esses 3 dias, né, de evento. Acho que foi um evento que teve uma aceitação muito grande do público, grandes debates, o formato foi realmente um formato muito bem pensado pela nossa diretora, Laura Patella, e eu não estou cansando de agradecer, porque realmente foi uma ideia muito, muito bem pensada e bem executada. Hoje, nesse nosso último painel, nós vamos contar com a participação do Gabriel Bustinelli, do Thiago Thanos, do João Paulo Godoy, vai fazer a nossa moderação. Acho que o que foi também muito característico aí nesse nosso evento foi contar com a genialidade dessa geração nova do direito societário e mercado de capitais, que conseguiram ter insights assim realmente muito brilhantes, não tenho nem outro termo para poder utilizar, então brilhantes mesmo. E certamente hoje não será diferente. Conheço os 3 já há algum tempo, Gabriel e Thiago já um pouco mais, né? Então sei da capacidade dos 3 e que vão tratar aí do tema do papel dos administradores nas sociedades anônimas, né? Principalmente em operações de fusão e incorporação, à luz do interesse social e de maximização do valor, ou seja, já estamos até desbordando qual que é a extensão da compreensão a respeito do interesse social. Então, queria agradecer muito vocês por terem aceito o convite, terem colaborado. Nós vamos contar com o artigo de vocês depois para coligir todas essas contribuições em um livro, né? Então, João Paulo, muito obrigado por ter aceito essa tarefa de mediar. Eu vou assistir, então você agora tem total mandato do Instituto. Muito obrigado. Bom dia, professor Rodrigo. Obrigado pelas palavras. Eu gostaria, antes de mais nada, de parabenizar o Instituto, que faço na sua figura de presidente do Instituto. E assim o faço não apenas pela promoção desse ciclo de debates, mas também, principalmente, por estimular essa formação de pontes entre cada um dos microsistemas que compõem o nosso direito privado. Elas me parecem imprescindíveis e o Instituto tem assumido um papel excepcional nessa formação. Também, inicialmente, queria parabenizar a Laura, a diretora aqui do Instituto, pela organização e também, acho que principalmente, pela concepção desse ciclo de debates. A gente, felizmente, não tem aqui um daqueles eventos que só anunciam se tratar de novos temas, de novos debates. Me parece que a Laura teve a sensibilidade, junto claramente com os demais diretores do Instituto, de selecionar bons temas e temas efetivamente atuais para serem discutidos. Queria passar, então, só uma breve apresentação do Thiago e do Gabriel. Acredito que boa parte das pessoas que nos assistem já os conhece, mas essa apresentação também serve de agradecimento por terem me convidado para moderar essa participação dos dois. Thiago e Gabriel são 2 dos meus melhores amigos, 2 dos melhores amigos que a vida me trouxe. E eu não tenho dúvida nenhuma do privilégio que estar aqui entre os dois na qualidade de espectador privilegiado. Eu gosto muito da piada que o
área fazia, dizendo que de onde menos se espera é que não sai nada. Mas acho que o Gabriel e o Thiago provam isso sobre a perspectiva inversa, porque deles eu sempre espero boas soluções, e a verdade é que o tempo tem me mostrado que eles as têm, e não são poucas. Então, é de verdade que eu agradeço pela oportunidade de, como eu disse, estar aqui nessa qualidade de espectador privilegiado, podendo provocá-los de uma forma mais intensa. Dito isso, queria passar mais diretamente ao tema que nos foi incumbido, que, como o professor Rodrigo colocou, é o do papel dos administradores nas operações de incorporação e de fusão, que, para facilitar um pouco aqui a conversa, a gente deve chamar de as operações societárias típicas. E esse é um dos assuntos que, pelo menos para mim, parece escancarar de verdade as entranhas do regime legal brasileiro no que se refere às sociedades anônimas. E eu digo isso por um motivo bem simples. Parece-me que essa discussão ela joga a luz sobre o verdadeiro modelo que está por trás da nossa legislação societária. Trata-se de um modelo que privilegia a figura dos acionistas, ou, ao contrário, talvez em prol do interesse social, cede espaço para a atuação dos administradores? Essa me parece uma pergunta central, e é uma pergunta que vai nortear, em larga medida, aquilo que todos os temas que a gente deve discutir aqui no debate. Naturalmente que esse é um tema, como que eu posso dizer, é um tema que se desdobra em várias frentes. E a gente, pela limitação do tempo, e acho que, em alguma medida, pela limitação que a paciência dos senhores nos impõe, a gente teve que fazer alguns cortes metodológicos. E, por isso, eu incentivo fortemente que as pessoas que estão nos assistindo façam as perguntas aqui por meio dessa ferramenta do Q&A. Não é pelo bate-papo, eu chamo a atenção para isso, porque, a partir dessas perguntas, a gente consegue complementar um pouco os temas que a gente for tratar. Com essa introdução mais longa do que eu gostaria que fosse, eu queria passar um pouco já para a primeira grande questão que a gente pretende enfrentar, que é um pouco da contextualização desse tema. Por que ele é atual? Se a gente der 2 passos para trás, a gente pode lembrar que na década de 70, quando a lei foi criada, o controle societário estava todo centrado na figura do acionista controlador, seja ele individual, sociedade controladora ou até o grupo de acionistas. Ainda no começo dos anos 2000, várias pesquisas acadêmicas demonstram que essa realidade se mantinha. Então, não à toa, me parece, não à toa, que boa parte das discussões se centrassem, em larga medida, na figura da transferência de controle, da alienação de controle, tal como definida no antigo artigo 254 e no atual artigo 254-A. Parece que se formou quase que um inconsciente coletivo, para abusar aqui da expressão do Jung. E um inconsciente coletivo tão forte que nos primeiros anos dos anos 2000, quando a gente já tinha algumas operações societárias sendo estruturadas sob outra forma e com uma outra realidade, a gente manteve, pelo menos ali no âmbito da CVM, uma discussão em torno da figura da alienação de controle. Daí a minha primeira pergunta, Gabriel, algo mudou desde então, considerando que, pelo menos nos últimos anos, algumas das operações que têm chamado a atenção ou que têm tomado algum espaço nesse inconsciente coletivo passaram a despertar outros tipos de discussão, notadamente a respeito do papel dos administradores
nas operações societárias típicas? Bom, João, então, iniciando minha participação aqui, eu também queria agradecer pelo convite, agradecer a Laura, agradecer ao Instituto, do qual eu sou associado há quase 10 anos, na figura do nosso presidente, o Rodrigo Mendes. É um prazer acompanhar, ao longo dessa década, essa atuação do Instituto nessa ligação entre as especialidades do direito privado. E, enfim, dizer para mim é uma honra estar ao lado do João Paulo, meu colega de turma, e o Thiago, que eu conheci na Alemanha há mais de, hoje batendo 15 anos, então realmente amigos de longa data e expoentes nesse assunto. Não poderia imaginar ninguém melhor para dividir esse painel. João, partindo para o enfrentamento dessa pergunta, eu concordo que, em certa medida, o tema do tag along foi um tema com muito maior projeção, e que ensejava maiores preocupações dogmáticas. Eu acho que atraía para si muito maior atenção das discussões doutrinárias entre os anos 2000 e 2010, e acho que do final dos anos 2000, da primeira década, e nessa segunda década a gente começa a ter um surgimento de maiores discussões sobre o papel dos administradores. Acho que é uma questão até lógica que a gente vai ter discussões sobre o papel dos administradores quando tem algumas situações de conflito. E esses conflitos podem ser de tipos variados. Eu acho que o primeiro tipo de conflito que começa a surgir e ficar mais evidente no final dos anos 2000, 2010, é entre a posição do controlador e dos minoritários em operações societárias entre companhias controladas, aquela operação do artigo 264, operação de incorporação de companhia controlada. E acho que um marco nessa evolução foi o parecer de orientação CVM 35 de 2008, que trouxe uma preocupação muito clara de que os administradores, ainda que estejam numa operação entre uma companhia controladora e controlada, não podem adotar uma postura passiva, não podem aceitar como um dado aquilo que foi proposto na ausência de duas maiorias. Essa, como diz a exposição de motivos, é uma operação entre o controlador, uma companhia controladora e uma controlada, mas que, em última instância, tem a sua orientação determinada por uma mesma pessoa, que é o controlador último. E a CVM, naquela circunstância, deixou claro que os administradores não poderiam ter um papel passivo, deveriam, para bem cumprir seus deveres fiduciários, garantir que as condições de troca fossem negociadas, sugeriu procedimentos para essa negociação, inclusive com um comitê independente, ou sugerindo a abstenção de voto por parte do controlador. E acho que essa é uma primeira linha de conflito, um conflito entre minoritário e controlador. Agora, nas operações societárias em que existia um acionista controlador, de um lado, uma operação de incorporação entre duas companhias que não estavam sujeitas a controle comum, e dois controladores, em última instância, negociando aquela operação, acho que os conflitos não eram tão comuns, até porque muitas vezes o minoritário e o controlador terminavam tendo interesses convergentes, e o controlador, de fato, buscava a melhor relação de troca para si, com isso contemplava o minoritário, e um conflito não se instaurava. Eu acho que essa situação talvez tenha mudado um pouco, com não um aparecimento, um surgimento, mas com uma decisão que é um marco da nossa jurisprudência do mercado de capitais, que é o caso Fibra Suzano, que permitiu, ou consolidou, ou ofereceu maior segurança jurídica para agentes do mercado, no sentido de que seria possível estruturar operações, inclusive de incorporação, em que parte da relação de troca fosse fixada em ações preferenciais resgatáveis, que, em última instância, equivaleriam, por serem resgatadas no mesmo momento, a um pagamento em dinheiro. Isso faz com que a forma da cessão de controle deixe de ser a única possível num momento de uma negociação, e a incorporação que por aquele que gostaria de pagar em dinheiro se torne talvez funcionalmente quase equivalente, ou permita resultados similares àqueles que seriam obtidos mediante compra de ações que conferem controle e formulação de uma oferta pública. Eu acho que nesse cenário, e diante de nesse cenário surge a possibilidade de
discussões, sobretudo em companhias que não têm um acionista controlador, sobre qual vai ser o papel dos administradores ao negociar, em última instância, os termos dessa operação. E acho que, enfim, não são discussões tão frequentes, mas que me parecem que agora tem podem ocorrer ainda mais, porque com isso acho que há uma aproximação maior de algumas situações em que se instaura um conflito entre a posição dos acionistas e a posição dos administradores, seja porque o administrador, por exemplo, não quer deixar a sua posição de administrador, é um conflito conhecido nos Estados Unidos, o João Paulo, inclusive, foi quem me chamou a atenção para a utilização de uma terminologia chamada structural bias, uma tendência de não querer deixar a sua posição, seja porque você pode ter diversos interessados que estão em conflito por aquela operação, e aí a posição dos administradores fica no foco do regulador e do escrutínio judicial. Desculpa. E você, Thiago, você acha que tem alguma coisa na nossa lei que favoreça ou que, pelo menos, crie o ambiente para que essas discussões a respeito do papel dos administradores estejam se colocando, talvez não em grande número, mas com uma frequência maior do que a gente ouvia nos primeiros 40 anos da lei? João, bom dia. Eu, em primeiro lugar, faço minhas as palavras de todos vocês sobre a honra de participar desse evento, com a presença específica aqui do professor Rodrigo Mendes, sobre a organização, principalmente da Laura, com diversos amigos queridos. E queria fazer a ressalva de que o fato de estarmos entre amigos, na verdade, acaba sendo combustível para maiores divergências e não para concordâncias. Nas nossas preparações para esse painel de hoje, a gente gastou muito tempo e tempos, inclusive, para fazer as pazes em relação a visões divergentes sobre muitos assuntos. E acho que vai ser natural se essas divergências surgirem aqui nessa nossa conversa de hoje. Sobre esse ponto específico, há dois aspectos da lei para o qual eu gostaria de chamar a atenção e que me parecem ser fatores decisivos nessa relevância que vem sendo dada ao tema do papel dos administradores, principalmente ao longo dos últimos anos e ao longo da última década, talvez mais especificamente. Eu acho que o primeiro aspecto é a forma absolutamente original com que a lei disciplinou o acionista controlador, prevendo e reconhecendo, a partir da realidade, que esse acionista não só é aquele que prepondera nas deliberações da Assembleia, mas também é o acionista que tem ingerência direta sobre a administração. Quando nós examinamos o artigo 116 da lei especificamente, um dos elementos constitutivos do poder de controle é justamente a orientação dos órgãos da administração, e a lei reconheceu essa relação simbiótica entre controle e administração como uma espécie de declaração de que, na realidade, o acionista controlador efetivamente telefona ao administrador, dá ordens ao administrador, ainda que o administrador, pelo seu próprio regime jurídico, não esteja necessariamente sujeito ao cumprimento de ordens, muito longe disso. Mas há um artigo primoroso do Bulhões, um dos autores do anteprojeto, em que ele diz expressamente que não se pode ignorar essa realidade, que o administrador, na prática, naquelas sociedades, naquelas companhias em que há acionista controlador, atende a essa orientação geral do acionista controlador, sob pena de se trocarem os administradores que vierem a descumprir essas determinações. Isso acaba tendo repercussões em diversos dispositivos da lei. Quando a gente pensa, por exemplo, no artigo 118, bastante polêmico e já discutido em um painel anterior, entre a Marina e o João Vicente, há uma justificativa geralmente dada para o fato de que só há aquele comando quando há controle compartilhado. E essa justificativa é de que a administração naturalmente se sujeita ao acionista controlador, ou melhor, às diretivas do acionista controlador,
quando o controle é exercido de forma individual. Por outro lado, a lei foi bastante, como aliás em muitos aspectos, visionária e sábia ao criar um regime jurídico bastante robusto para os acionistas administradores, que talvez seja até surpreendente quando comparado com essa relação reconhecida pela lei entre o acionista controlador e a administração. Porque se, por um lado, a lei reconhece essa relação entre controle e administração, ela poderia ter, de fato, concentrado as atenções no regime de deveres e responsabilidades aplicável ao acionista controlador e talvez sido um pouco menos generosa ao disciplinar o regime dos administradores, o que definitivamente não foi o caso. A lei é bastante detalhada em relação aos deveres dos administradores, inspirada declaradamente também em alguns modelos adotados no exterior. E uma das razões pelas quais a lei o fez, estabeleceu esse regime robusto, parrudo de deveres dos administradores, mesmo reconhecendo que o acionista controlador é quem tem essa ingerência, foi, primeiro, não só para evitar que o administrador se isentasse de responsabilidades, inclusive no cumprimento dessas diretivas que podem emanar desse órgão social que é o acionista controlador. Acho que é sempre importante lembrar que o acionista controlador é reconhecidamente um órgão da sociedade. E, em segundo lugar, também pensando num cenário já contemplado nas discussões que antecederam a promulgação da lei, em que os administradores seriam aqueles que, em certas circunstâncias, poderiam vir a exercer, vamos colocar muitas aspas aqui, o controle da companhia. As aspas porque a lei não reconheceu esse controle especificamente, mas, sem nenhuma dúvida, inspirada, sobretudo no modelo americano, tinha muita clareza quanto ao fato de que são os administradores que conduzem os negócios sociais e tomam decisões já na sua gênese, quando não há um acionista controlador a exercer esse papel. Eu faço essa digressão para dizer que esse primeiro aspecto, essa comparação entre o regime do controle e o regime de deveres e responsabilidades imposto aos administradores, talvez explique esse fato na medida em que, ao longo do tempo, talvez o número de companhias sem acionista controlador, especialmente o número de companhias sem acionista controlador que foram se envolvendo em operações muito notórias e muito transformadoras para a vida da companhia, aumentou. Talvez, se a gente olhasse para esse tema antes de 2001, fosse difícil encontrar uma grande operação realizada entre companhias dos dois lados, geridas exclusivamente por administradores, sem a atuação direta de um acionista controlador. E talvez esse crescimento fático, esse dado da realidade, tenha contribuído para que esse outro aspecto da lei, que parece ter se antecipado aos problemas de muitas e muitas décadas, quando ela foi promulgada, tenha sido efetivamente testado. E eu disse que eram dois fatores, o segundo fator, já mencionado pelo Gabriel, me parece ser justamente a flexibilidade que a lei assegurou para a realização de operações societárias. Até quando a gente fala em operações societárias típicas, já há nisso um julgamento no sentido de que há outras operações societárias, talvez atípicas, que podem eventualmente levar aos mesmos resultados econômicos e sob a perspectiva dos acionistas e assim por diante, a que levariam outras operações societárias ditas típicas. Um bom exemplo nesse sentido são as reorganizações societárias que foram realizadas há mais de década, envolvendo, por exemplo, a redução de capital com atribuição de participações societárias aos acionistas e mesmo pagamento de dividendos in natura. Então, me parece que esse conjunto de elementos, esse conjunto de regimes da lei, que, por um lado, prevê um regime muito próprio para os administradores, sobretudo para aquele caso em que não há acionista controlador, e, ao mesmo tempo, estimula a adoção de formas criativas para a realização de operações societárias, o que está dito, aliás, até na própria exposição de motivos da lei, acabou, na medida em que a realidade foi se transformando, fazendo surgir questões que talvez fossem menos discutidas no passado. Obrigado. Eu queria
pegar o gancho a respeito dos efeitos da flexibilidade da nossa lei e passar agora propriamente dito para as discussões mais próximas mais próximas não, a respeito efetivamente do tema que nos foi designado. Para fazer isso, eu queria só dar um pequeno passo para trás e lembrar que, de alguma forma, as operações societárias típicas, elas estão bastante minuciosamente reguladas na nossa lei acionária. O professor Leães tratava delas, eu acho que isso é um bom exemplo, como um verdadeiro procedimento, com fases que se sucedem e que, baseando-se na anterior, preparam a subsequente. Daí vem a minha pergunta. Essa flexibilidade a que você fez referência, Thiago, ela, de alguma forma, se projeta na celebração do protocolo, que é a primeira das fases e aquela que, propriamente dita, cria dá a partida para essas operações. Na verdade, eu acho que talvez faça mais sentido fazer essa pergunta para o Gabriel e perguntar, então, para ele, pelo menos de uma forma, sob a perspectiva do que a doutrina entende, como que esse procedimento começa? A celebração do protocolo e a preparação da justificativa parte de quem? João, acho que você colocou uma forma, né, precisa. O procedimento legal se inicia nessa fase, que não quer dizer que o procedimento de negociação se inicie nessa fase, né? A gente sabe que operações de incorporação podem ser negociadas, seja pela administração, seja pelo acionista controlador, sem que ainda exista um protocolo. É comum até que exista uma formalização jurídica prévia à celebração de um protocolo, nos chamados acordos de associação ou memorandos de entendimento, e acho que, então, a gente está falando aqui de duas questões interrelacionadas, mas você foi preciso. O procedimento legal das operações societárias começa com o protocolo e a justificação. Acho que na legislação brasileira a gente tem espaço para discutir a quem compete exclusivamente a celebração do protocolo. Qual que é o problema que a gente está colocando aqui? Tomando uma hipótese em que uma administração, por exemplo, se nega a celebrar um protocolo, será que em algumas circunstâncias, por exemplo, se a gente tiver uma companhia sem um acionista controlador ou com um controlador minoritário, alguém mais fora a administração, fora o conselho de administração, a diretoria, pode firmar um protocolo em nome da companhia, ou firmar um protocolo ainda que não seja em nome da companhia, mas submetê-lo à deliberação da Assembleia, e aí, sendo a Assembleia competente para aprovar o protocolo, conseguir ultimar aquela operação contra a vontade da administração. Eu digo que há espaço para essa discussão pelo teor literal do artigo 224. O 224 da Lei das SA diz que as condições da incorporação, fusão ou cisão constarão de protocolo firmado pelos órgãos de administração ou sócios das sociedades interessadas. E aí, acho que a gente tem uma interpretação, em primeiro lugar, literal dessa disposição, no sentido de que os órgãos de administração ou quaisquer dos sócios das sociedades interessadas poderiam firmar o protocolo. É isso que diz a lei. Acionistas são sócios, é um gênero que inclui a espécie dos acionistas, o gênero do sócio inclui a espécie dos acionistas, e aqui a gente poderia ter uma interpretação literal e também uma interpretação sistemática. Há uma discussão sobre a natureza jurídica do protocolo, se ele seria um contrato preliminar, um pré-contrato, mas eu me alinho à tese de que ele não chega a tanto, é uma declaração de intenção das companhias, como diz o professor Guerreiro no livro que escreveu no livro em conjunto com Egberto Lacerda Teixeira, ele fixa as bases da operação e não chega a ser um elemento, ele não gera uma eficácia vinculante, na minha opinião, mesmo que celebrado pela administração.
Bom, então daí a gente talvez pudesse dizer que os sócios, qualquer um deles, poderia fixar o protocolo. Qual que é o problema dessa interpretação? O professor Carvalhosa defende que essa não seria a melhor interpretação. A lei, em diversas passagens, se refere à companhia e à sociedade como termos diferentes com muita precisão, porque ela foi editada no momento em que o Código Civil de 2002 ainda não era vigente, e a gente tinha o Código Civil de 16 que não tratava das limitadas, e o Decreto das Limitadas não tinha norma sobre operações societárias. Então, quando a gente analisa a lei das SA e vê diversas passagens em que há referências com termos distintos a acionistas e a sócios, a companhias e a sociedades, a gente deve compreender esse contexto histórico em que a lei das SA veio trazer não somente um regramento para as sociedades anônimas, mas um regime geral aplicável a operações societárias, incluindo mais de um tipo societário e tipos que não fossem a sociedade anônima. E, na visão do professor Carvalhosa, que quando a gente lê sócios das sociedades interessadas, a gente tem que diferenciar que tipo de sociedade, de que tipo a gente está tratando. Se estiver falando de uma limitada, aí sim os sócios poderiam firmar um protocolo. Se estiver falando de uma sociedade anônima, que a administração é profissional, os órgãos aqui referidos seriam os órgãos da administração, efetivamente. Tendo uma terceira possível leitura, que é capitaneada pelo José Luiz Bulhões Pedreira, de que a gente não deve conferir a qualquer dos sócios, qualquer sócio, essa prerrogativa de firmar um protocolo, mas que o acionista controlador, sendo um órgão da companhia, poderia sim firmar um protocolo, algo que é muito comum na prática. A gente vê protocolos de incorporação firmados não somente pela administração da companhia, mas pelos acionistas controladores, é algo que é relativamente frequente. Numa perspectiva comparada, o que sobressai é o fato de que, pegando o regime de Delaware, pegando o regime vigente na maior parte dos países da União Europeia, especificamente Alemanha e Itália, os acionistas não podem, nesses países, celebrar um protocolo de incorporação. Essa é uma prerrogativa de competência exclusiva da administração, ou seja, não pode o acionista sobrepor a administração, ele pode mudar a administração, mas não pode celebrar o protocolo em nome da administração. E eu acho que tem bons argumentos para defender que essa seria também a melhor interpretação no direito brasileiro, porque os administradores, eles são profissionais, atendem a requisitos de investidura, como probidade, aqui o acionista controlador não se sujeita, estão sujeitos a deveres fiduciários e, sobretudo, como regra, estão na melhor condição de conhecer, até mais do que o acionista controlador, partindo de um regime normal, podem conhecer mais do que o administrador qual é o interesse social e está na melhor condição para negociar pela companhia a conveniência de uma proposta de incorporação e os termos de um protocolo de incorporação que vai ser submetido aos acionistas. Até por isso, a gente tem a previsão de um prévio parecer do Conselho Fiscal antes da submissão ao acionista. Eu acho que é uma interpretação muito coerente de que essa competência seria dos órgãos da administração, respeitadas essas outras visões também possíveis e que também devo dizer que tem uma certa dúvida entre elas, porque também me convence em certa medida. Tiago, acho que o artigo a que o Gabriel se referiu, a posição a que o Gabriel se referiu sobre adotada pelo José Luiz Bulhões Pedreira é justamente no parecer a que você fez referência mais cedo, em que ele chama atenção para a predominância propriamente dita do acionista controlador. Você acha que isso, de alguma forma, implica na competência pelo menos do acionista controlador de celebrar o protocolo, ou você acaba também se alinhando e concordando com essa posição que o Gabriel defendeu a respeito da competência para a celebração do protocolo?
Deixa eu só começar com um disclaimer que eu acho que é relevante, que é esse tema bastante controvertido, foi objeto de discussões públicas em um caso relativamente recente, do qual acho que todos nós, em alguma medida, participamos. Então, é claro que as visões aqui, elas não são totalmente desinteressadas da nossa parte, mas a gente combinou, inclusive no procedimento de discussão, de preparação dessa conversa, que a gente tentaria, tanto quanto possível, fugir dos casos concretos, ainda que as referências sejam todas bastante evidentes, alguns deles, para a gente focar no que realmente importa, que é a análise em abstrato do nosso modelo legal, até porque casos concretos sempre têm as suas particularidades que podem justificar interpretações em um sentido ou outro enfim, aspectos específicos. E aí, passando a pergunta do João Paulo, me parece que essa interpretação do artigo 224, ela está muito relacionada ao aspecto que eu mencionei da relação entre o acionista controlador e a administração e a disciplina dessa relação no âmbito da lei das SA. Me parece que a lei, ao ter sido bastante realista para tratar dessas relações, ela acabou talvez reconhecendo que para muitos assuntos as competências dos diferentes órgãos sociais, do conselho de administração, da diretoria, do acionista controlador e assim dos comitês, se for o caso, ela pode ser complementar em muitos casos, assim como ela também pode ser sobreposta em outras situações. Há hipóteses em que me parece existir alguma sobreposição. E no caso específico do artigo 224, eu não consigo imaginar um cenário em que essa discussão sobre a iniciativa para celebrar o protocolo se colocasse numa companhia em que a deliberação sobre a operação especificamente tivesse sujeita à estabilidade do controle. Vejam que eu não estou falando a uma companhia em que houvesse um acionista controlador, porque é absolutamente possível que exista uma companhia com acionista controlador na qual certas deliberações não estejam sujeitas a essa estabilidade do controle, por exemplo, naquelas companhias listadas no nível 2 da B3, que emitem ações preferenciais geralmente sem direito a voto, salvo em certas matérias específicas, como, por exemplo, naquelas hipóteses específicas de operações societárias listadas no próprio regulamento, em que é obrigatória a concessão do voto à ação preferencial. Então, me parece que essa discussão se coloca só quando surge o conflito entre a estabilidade do controle propriamente e a iniciativa da administração de eventualmente agir, seja no interesse do acionista controlador, seja contra o interesse daquele que geralmente é o acionista controlador. E, portanto, o tema se coloca, sobretudo, quando a administração não necessariamente atende, em um caso específico, a um único senhor. Ou seja, naqueles casos em que há uma divergência clara na própria, em relação à própria base acionária quanto ao conteúdo dessa matéria. Dito isso, me parece que o artigo 224 me parece ter sido pensado com todas essas interpretações que o Gabriel mencionou, possíveis e todas muito respeitáveis e compreensíveis sob o ponto de vista lógico, mas me parece que ela foi pensada para ser uma regra que trata da iniciativa para negociar e conduzir a operação típica naquelas companhias em que não há acionista controlador e, portanto, a iniciativa é efetivamente da administração. Por outro lado, ele também se aplica naqueles casos em que há acionista controlador, mas pensando, sobretudo, em quem tem poderes de representação da companhia para os fins de celebração de contratos e assunção de obrigações em geral. Não me parece ser possível, com as regras de representação, e não me parece que o 224 cria uma regra extraordinária de representação, que um acionista assuma ele próprio uma obrigação pela companhia. Me parece que essa
esse poder necessariamente da administração. E, por outro lado, quando não há um acionista controlador, me parece muitas vezes que essa iniciativa, em regra, importante em regra justamente porque talvez existam algumas exceções, seja uma iniciativa da administração, ou quando não há acionista controlador, ou quando se trata de uma hipótese em que essa deliberação está sujeita a alguma instabilidade. Acho que uma questão interessante por trás dessa sua resposta, Thiago, é uma separação ou distinção, talvez, entre o papel dos administradores nas operações societárias típicas envolvendo companhias com controlador e aí as operações societárias típicas em que não há esse acionista controlador, ou pelo menos nas hipóteses em que ele não efetivamente determina a realização dessas operações, como você mencionou ser a sua interpretação no caso das companhias, no caso de algumas companhias listadas no nível 2 da Bovespa. Você consegue falar um pouquinho mais sobre essa distinção do papel dos administradores em um e outro caso? Significa que a diligência deles é diferente, é a atuação que é distinta? Eu não acho que seja... eu, de fato, acredito que existe uma diferença no papel dos administradores nessas operações. Eu não acredito na companhia com acionista controlador, seja pensando na realidade, seja pensando no próprio modelo da lei, que se tenha concebido uma disciplina em que se tenha qualquer expectativa do administrador de ser o ponto de início de uma operação profundamente transformadora. Assim, o administrador não negocia uma operação transformadora e leva aquilo ao acionista controlador, que é meramente informado de que será convocado uma assembleia para deliberar sobre o tema. Assim, seria uma expectativa muito irrealista. Eu não acho que exista, por um lado, uma restrição quanto ao conteúdo dos deveres, especificamente, ou seja, não acho que ele pode ser, por exemplo, não diligente naquilo que é talvez o seu conjunto de atribuições nesse tipo de situação, mas eu acredito, por outro lado, que existe uma própria limitação das atribuições do administrador, das atribuições negociais, efetivamente, do administrador em situações dessa natureza. A relação de troca, ainda que ela seja objeto do protocolo celebrado pelo administrador, ela não é efetivamente negociada pelo acionista, pelo administrador. Ela é negociada pelo acionista controlador, pensando no ponto que o Rodrigo mencionou na apresentação, que ele sob o ponto de vista de valorização do negócio, maximização das ações, transformação da sociedade e interesse social, ele é o polo que talvez quase se confunda com aquilo que vem a ser decidido como interesse social. E é claro que a gente poderia aqui abrir um discurso para falar sobre o que é interesse social em diversas perspectivas diferentes, mas pelo menos naqueles casos em que não há patologia, é bastante legítimo admitir que o interesse social se confunde com a vontade da maioria, e a despeito de todas as regras de natureza, talvez institucionalista, previstas na Lei 6404, que mencionam a preocupação com a comunidade, com os funcionários e assim por diante. E me parece que tanto é assim que o exemplo que o Gabriel mencionou, do parecer 35, pensado para disciplinar o que seria, na visão da CVM, uma forma de cumprimento dos deveres fiduciários em operações entre partes relacionadas, se atribuiu ao administrador, nesse caso, um papel diferente daquele que seria o seu papel ordinário ou ordinariamente esperado nas operações entre partes independentes. Por quê? Porque nesses casos do parecer 35, como a própria exposição de motivos diz, não há duas vontades distintas. As duas companhias envolvidas estão sujeitas à mesma vontade. E, portanto, nesse cenário é mais do que imprescindível para os fins de proteção dos acionistas e para se coibir tanto quanto possível a prática de abusos, que se outorgue esse papel aos administradores de atuarem como um contraponto ao próprio acionista controlador.
E é curioso porque, justamente na medida em que se reconhece que o administrador é quase indissociável do acionista controlador, é curioso que a solução do parecer 35, ou uma das possíveis soluções, mas talvez aquela que tenha sido, ou certamente tenha sido a mais difundida desde da edição do parecer 35, não envolva propriamente uma atuação do administrador, como se fosse possível presumir uma atuação independente dele, mas sim a constituição de um outro órgão, podemos discutir se é um órgão ou não, mas muitas vezes, inclusive, previsto no Estatuto Social, que é o Comitê Independente, para o qual muitas vezes, inclusive, se altera o Estatuto Social para que responda na forma do artigo 160, com base no regime de deveres de administradores. E me parece que essa solução, ou seja, eu tiro da administração, não é só que eu afasto o acionista controlador, mas eu também reconheço que talvez só a administração não seja suficiente, me parece ser um reconhecimento, em certa medida, desses papéis distintos que a própria lei contemplou na negociação dessas operações entre acionista controlador e administrador. E, só para concluir, quando não houver acionista controlador, ainda que o poder soberano seja sempre o da Assembleia, né? Enfim, quando a gente estuda método assemblear, princípio da maioria, 129, a gente aprende isso, mas me parece que a iniciativa de conduzir, negociar os termos e assim por diante seja efetivamente da administração. Quem tem a ideia, o momento do estalo, da transformação do negócio e assim por diante, é alguém que não necessariamente tem o seu interesse econômico também alinhado às consequências daquela operação. Então, é nesse sentido que eu vejo essa diferença, não tanto quanto ele pode ser menos diligente no cumprimento das suas atribuições, mas sim no sentido de que talvez ele tenha um papel mais limitado, de maior execução do que concepção efetivamente nas companhias em que há controle estável. Entendi. Acho que essa questão, de alguma forma, se colocou em um caso decidido na CVM lá em 2004, mais especificamente envolvendo a formação da Intergrid. E lá, o então presidente da CVM, Marcelo Trindade, apontou que, de um modo geral, aos acionistas não cabe negociar as condições do negócio da operação societária atípica. Cabe a eles apenas aprovar ou rejeitar o negócio. Em uma nota de rodapé bastante singela, ele apontou que talvez, e essa é a expressão dele, também competisse aos acionistas recomendar a realização da operação. O que você acha disso, Gabriel, em vista do que o Thiago colocou e dessa diferente projeção dos poderes do acionista controlador sobre a administração em contextos de operações societárias típicas? Olha, acho que, João, acho que essa passagem é muito feliz, como também foi muito feliz a ressalva do Thiago, a diferenciar situações normais, situações em que você está diante da legalidade, situações patológicas. O que eu acho que muda substancialmente quando você tem uma companhia com controlador na atuação dos administradores em relação a uma situação em que você não tenha um acionista controlador? A atuação da administração ao negociar um protocolo de incorporação, a negociar uma operação societária, sabe que é uma atuação que só é útil, só é proveitosa para a companhia, se houver alguma perspectiva de que essa atuação, esse gasto de recursos, esse gasto de tempo da administração, chegue em algum momento a ser aprovado pela Assembleia ou seja considerado pela Assembleia. Então, acho que a gente tem que diferenciar numa companhia com controlador, a atuação do administrador, ela de forma nenhuma vai ser, o administrador de forma nenhuma vai poder se eximir do cumprimento de seus deveres, dizendo, olha, essa operação foi negociada pelo controlador e eu não estava obrigado a mais nada, senão a celebrar o protocolo porque ele me determinou. A gente sabe que a lei
para os casos patológicos mencionados pelo Tiago, bem ressalta que uma das modalidades de abuso do poder de controle, em que o administrador responde solidariamente, é o que diz o parágrafo 2º do artigo 117, é a indução pelo controlador a que o administrador pratique ato ilegal, descumprindo seus deveres definidos na lei. Então, não há como o administrador se eximir dizendo que o controlador negociou em nome da companhia, ele simplesmente chancelou. O administrador, como bem pontuou o Tiago, vai ter seus deveres fiduciários. Mas alguma coisa muda na prática quando a companhia tem um controlador? Acho que muda. O administrador tem um dever diferente. Por quê? Porque o âmbito, a discricionariedade dele deve ser dirigida a resultados que tenham perspectiva útil. Senão ele está gastando o dinheiro da companhia à toa. Se o acionista controlador, por exemplo, você tem uma estabilidade do controle e uma estabilidade da assembleia, e já se sabe que a orientação do controlador nunca vai ser pela aprovação de uma operação que não contemple certas características, é um gasto inútil, é uma atuação até não diligente da administração, gastar tempo e recursos para criar um protocolo que já se sabe que vai ser rejeitado. Então, eu acho que nesse sentido, a atuação da administração muda quando você tem um controlador. E aí é perfeitamente correta essa interpretação do Bulhões, que o Tiago bem mencionou aqui, parece que controlador e administrador têm que se falar, tem que coordenar a sua atuação para que a atuação da administração não seja uma especulação teórica, seja uma atuação voltada a fins concretos. A gente não pode imaginar que o administrador deve ficar numa bolha exercendo seu dever de diligência, independente do que diz o controlador, porque se não houvesse a coordenação entre órgãos que têm competências distintas, mas que devem se coordenar, aí a própria atuação da administração se torna inútil, né? Se torna um gasto de recursos, um desperdício dos ativos sociais. Acho que, por enquanto, a gente está sem aquela paixão, sem aquela discussão mais ativa que o Tiago fez referência mais cedo, mas talvez agora passando para a terceira parte da nossa apresentação, os ânimos se aqueçam em talvez alguns níveis. E essa terceira parte toma como referência não só a atualidade do tema, mas principalmente essas discussões que a gente colocou até agora sobre competência, sobre a quem cabe e o que cabe fazer. Agora, nessa terceira parte, o que a gente tinha pensado em tratar era mais especificamente da forma pela qual essas competências devem ser exercidas. E, talvez mais especificamente, sobre as ferramentas que, no contexto das operações societárias típicas, os administradores têm à disposição para fazer valer o interesse social, respeitado naturalmente essas ingerências e essa coordenação, melhor dizendo, entre eles e o controlador, pelo menos nos casos em que o há. Com isso, acho que para introduzir essa primeira parte, acho que talvez valesse a pena, Gabriel, você dizer um pouquinho de que forma que os deveres fiduciários acabam qual é o norte que se deve ter com a aplicação dos deveres fiduciários nesse tipo de operação. O que eles devem proporcionar. E aí, com isso, perdão, e além disso, acho que vale a pena acrescentar uma pergunta que o Daniel Portugal fez aqui no Q&A sobre o papel dos administradores como uma espécie de funcionário público. O que a gente deve, portanto, nessas operações e a partir dos deveres fiduciários, esperar desses, entre aspas, para usar aqui a expressão do Daniel, funcionários públicos da companhia. Olha, João, a gente está entrando num tema aqui que, enfim, como você bem colocou, a gente sai de uma discussão de
quem é responsável, qual é a parte competente, e pense em como estruturar uma operação societária, que é algo que, como a gente disse, não se esgota num procedimento legal, num protocolo, e muitas vezes é acordado em uma fase anterior, um acordo de associação ou um memorando de entendimentos, há diversas denominações possíveis para esses acordos, em que se prevê, inclusive, a celebração de um protocolo. Os administradores, nesse tipo de negociação, podem se valer de algumas medidas ou de algumas cláusulas que são as chamadas medidas de proteção ao negócio. Deal Protection Measures é uma categoria ampla em que se encaixam diversas medidas que podem ser preparadas, algumas obrigações acessórias, com vistas a proteger um negócio que está sendo negociado, está sendo estruturado com um terceiro. Muitas vezes, em contextos societários, essas medidas podem ser vistas como uma restrição, um ataque a um suposto direito dos acionistas de receber mais ofertas, de ver os administradores atuando como leiloeiros em seus nomes. Estou pensando aqui em algumas cláusulas comuns, como a chamada cláusula no shop, uma cláusula para você não buscar outros ofertantes depois que está estabilizado um determinado acordo de associação. E eu acho que, pelo menos de uma perspectiva de deveres fiduciários, a partir de uma perspectiva de deveres fiduciários, eu não vejo por que dizer que os acionistas deveriam ter sempre um direito irrestrito a receberem ofertas e que a administração não poderia atuar restringindo esse tipo de recebimento de ofertas ou de busca de ofertas, a própria administração se restringindo e não buscando ofertas. Porque, em minha visão, a gente tem que compreender que, mesmo em uma negociação entre uma parte privada, que não seja uma companhia, o valor da estabilidade pode ser muito importante para a negociação, ou o valor da exclusividade. A gente sabe enfim, no mercado imobiliário, por exemplo, muitas vezes uma pessoa que tem um imóvel dá uma exclusividade para uma outra pessoa, porque sabe que, como contrapartida, tem uma certa vantagem. E em situações em que você tem uma negociação que envolve uma companhia, os administradores muitas vezes são dirigidos a uma mesma atuação. Isso não me parece nada equivocado. Eu acho que os limites, os deveres fiduciários são impostos para lidar, sobretudo, com o chamado problema de agência, o problema dessa dissociação entre aqueles que tomam decisões e aqueles que sofrem as repercussões econômicas. De forma nenhuma, a gente deve usar deveres fiduciários, na minha visão, para impor limitações a que o administrador e a própria companhia atue como se fosse um agente privado comum, uma pessoa individual com um bom patrimônio. Então, eu acho que essa é uma linha geral. Daí que, na minha visão, para já iniciar um pouquinho, não sei se você já quer iniciar, mas só para não não deixar em aberto esse exemplo, uma cláusula como um no-shop, que prestigia o valor da estabilidade, prestigia o valor da certeza, da estabilização de uma negociação que está acontecendo, me parece que é um tipo de cláusula enfim, aceitável, né? O fundamento aqui, não acho nem que seja estritamente societário, até um direcionamento da companhia a atuar de boa fé. O Lewis Strine foi presidente da Corte de Delaware, tem uma passagem em que ele diz em um julgado que não há nenhum dever dos administradores de play footsie, que é aquela provocação com os pés embaixo da mesa, play footsie com outros ofertantes, depois para criar um leilão, para criar um tipo de leilão pela companhia, e que a autorrestrição a buscar novos ofertantes é completamente compreensível, se não necessária, para operações de boa-fé. Eu acho que essa até é uma compreensão de que a atuação da companhia
em um mercado privado, deve também admitir que a administração cria algumas restrições. Aqui já estou tocando numa primeira que a gente vai abordar com mais detalhamento, mas de uma forma geral, eu penso que os deveres fiduciários servem para lidar, sobretudo, com esse problema da dissociação entre decisão e efeitos econômicos, e não para criar mais restrições a uma companhia que um agente privado não sofreria. Acho que esses comentários que você acabou fazendo, Gabriel, algumas categorias mais frequentes nas operações travadas lá nos Estados Unidos, acho que serve de exemplo para a gente pensar se o que talvez seja típico, não sei se essa é a melhor palavra, mas aquilo que seja comum de se observar nas operações lá nos Estados Unidos, de que forma que isso deve ser apreendido e, de alguma forma, formatado aqui a partir do nosso sistema legal. Se eu pudesse dar um exemplo do que talvez a gente encontre nos artigos, principalmente sobre o regime de Delaware, o exemplo de uma operação típica talvez passe por a inclusão nesse contrato ou nesse documento preliminar de uma obrigação de melhores esforços para efetivar a operação, uma cláusula de no shop, como essa que você fez referência, Gabriel, por meio da qual se proíbe que a sociedade alvo ativamente solicite novas propostas, ainda que não impeça ela de as receber, se assim forem formuladas espontaneamente. Além disso, uma garantia para que o primeiro ofertante possa igualar ou eventualmente superar uma proposta concorrente. E, por fim, a previsão do que lá se chama de breakup fee, e eu vou abusar aqui do anglicismo para não antecipar a discussão sobre a natureza jurídica. Então, uma breakup fee decorrente, seja da aceitação de uma proposta concorrente, ou, pelo menos, da rejeição da operação com um reembolso dos custos envolvidos. Então, com isso em vista, vem a minha pergunta, Thiago. Você acha que todos esses mecanismos, que talvez possam se dizer típicos ou socialmente típicos lá nos Estados Unidos, são aceitáveis em toda a sua extensão aqui diante do nosso sistema legal, ou a gente tem que fazer algumas diferenciações? Eu acho que, de novo, a gente precisa voltar àquela primeira premissa que eu mencionei da nossa lei, que foi a premissa da profunda originalidade dela na forma como talvez ela tenha disciplinado as relações entre os diferentes órgãos sociais. E acho que é muito relevante lembrar que a gente fala em vários órgãos sociais como centros de poderes e de formação da vontade social, mas, no fundo, perante terceiros e mesmo nas relações internas, conforme a situação, a gente tem um centro único de imputação, que é a própria companhia. Então, a administração age vinculando a companhia, assim como a Assembleia delibera vinculando a companhia. Isso acaba criando algumas dificuldades, enfim, para compatibilizar ou para pensar em todas as hipóteses em que um ato da companhia só pode ser praticado mediante a atuação de diferentes órgãos sociais com atribuições talvez diferentes. Só assim é que se pode olhar por uma formação completa de manifestação de vontade e assim por diante. Me parece que em muitas... Primeiro, quanto ao aspecto econômico, me parece, sem dúvida, pacífico e mesmo fundamental que os administradores devem agir da melhor forma possível para a companhia, o que pode significar, em muitas situações concretas, a contratação de cláusulas que visam a estabilizar
as tratativas mantidas entre as partes, ainda que, portanto, ainda na própria esfera de tratativas, como cláusulas de exclusividade, outras modalidades. Eu, particularmente, tenho muita, como você sabe, João, muita resistência com a ideia de pensar em cláusulas típicas nos Estados Unidos como sendo úteis ou não para o nosso direito, porque essa importação, ela, às vezes, desconsidera o nosso bom e velho Código Civil, como, aliás, o Gabriel já escreveu muito bem no livro dele de compra e venda de participação societária. Então, eu acho que, ainda que elas possam servir como exemplos formais para veicular ou para disciplinar operações econômicas, a gente não pode esquecer quais são os limites para essas formas no nosso próprio direito. E aí eu acho que a análise, ela depende sempre de uma análise de atribuições previstas na lei para cada um dos órgãos sociais nessas diferentes situações. Então, eu acho que, por exemplo, discutir uma cláusula de estabilidade, uma cláusula, enfim, um break-up fee, ou discutir uma cláusula de exclusividade, ou discutir uma cláusula de no-shop, seja lá qual for a cláusula, qual for o anglicismo, no contexto de uma compra e venda de participação societária, que não envolva exclusivamente que não envolva competências privativas dos acionistas, para a qual não exista necessidade de uma deliberação da Assembleia como requisito de própria formação da vontade da companhia, me parece que os administradores têm ampla liberdade de ação nessas hipóteses, pensando aqui do seu ponto de vista procedimental, em primeiro momento, mas que, é claro, o conteúdo das suas decisões e dos seus atos possa vir a ser examinado sob o prisma do cumprimento do dever de diligência e dos outros temas, dos outros critérios próprios para a responsabilização desses administradores. Ou seja, eu acho que na esfera procedimental há ampla liberdade, enquanto na esfera substancial não necessariamente. A situação me parece um pouco diferente quando a gente pensa nessas cláusulas, e aqui está, acho que a principal diferença da minha visão para a visão do Gabriel, mas a situação me parece ser bastante diferente quando o objeto do próprio negócio for ou se incluir no rol de competências típicas de outro órgão social que não a administração. Então, é claro que, em linha com o que eu mencionei da minha interpretação do 224, a representação da companhia no protocolo sempre é do administrador, e eventualmente a negociação dos termos, conforme for, mas a competência privativa para aprovar os termos da incorporação, da fusão ou da cisão, é da própria Assembleia. E aí me parece que essas cláusulas devem sempre ter o cuidado, a negociação dessas cláusulas deve sempre ter o cuidado de não interferir de maneira a desvirtuar essa competência privativa no livre exercício de voto pelos acionistas. Ou seja, é claro que há certas interferências e influências em relação ao exercício do voto que dizem respeito aos próprios termos que vierem a ser contratados. De novo, o 224 ele tem uma ampla flexibilidade quanto ao conteúdo do protocolo, no sentido dos termos da operação. Mas a aprovação daqueles termos cabe aos acionistas, é claro que eles vão influenciar. E aí me parece que o exemplo, de novo, também muito discutido em situações concretas recentes, mas me parece que o exemplo da inserção de um break-up fee que incida sobre a deliberação que é de competência privativa da Assembleia, que aprovará ou não uma operação societária típica, me parece invadir essa organização de competências procedimentais previstas na lei. E eu acho que talvez seja um pouco perigoso. É claro que a gente precisa de regras de razoabilidade, elas são absolutamente comuns e corriqueiras no direito societário, mas eu acho um pouco, talvez, arriscado quando a gente migra já para essa discussão da razoabilidade na partida. Ou seja,
pode, dependendo do quanto. A lei não dá um critério para o quanto. Eu não consigo dizer no caso concreto, e me parece que esse caminho de dizer pode em certos casos, depende do que é muito, depende do que é pouco e assim por diante, me parece perigoso como uma porta talvez para a prática de certos abusos. Então eu acho que eventuais consequências da aprovação ou não aprovação de uma operação societária típica só podem dizer respeito àquelas hipóteses que se inserem na competência dos administradores, que é justamente a competência para conduzir tratativas, acima de tudo. O que me parece que talvez justifique o reembolso, acho que é uma hipótese diferente de uma hipótese indenizatória, efetivamente, de outros aspectos da não aprovação, sob pena de se criar uma limitação de natureza procedimental que, na minha visão, parece ir de encontro a essa organização de competências e de dinâmica entre os órgãos sociais em relação aos diversos temas da vida societária. E aí, só para finalizar e passar a palavra ao Gabriel, me chama muita atenção que esse tema especificamente seja um tema bastante novo, assim como tema jurídico entre nós, da forma como colocado, ou seja, num contexto que envolve eventualmente uma situação em que não há um controle estável para deliberar aquela matéria. Quando essa cláusula começou a se difundir, principalmente em 2018, ela dizia respeito a situações posteriores à aprovação do próprio protocolo. É muito comum isso, inclusive, em compra e venda de participação societária, ou seja, se o regulador não aprova, uma parte paga outra, etc. Mas me parece que a diferença entre esses casos é muito relevante, porque neles já se formou a vontade da companhia no âmbito do órgão que tem competência privativa para deliberar a esse respeito. E essa novidade, ela me parece relevante, é claro, mas ela não me parece ter impedido o desenvolvimento da realização de muitos negócios, não só de operações societárias típicas, ao longo do tempo, sob o argumento de que, bom, inexistiria um mecanismo para assegurar a estabilidade. Ou seja, a gente fez negócios até 2020 no Brasil, operações enormes, muito relevantes, com outras cláusulas muito importantes de estabilidade, exclusividade, etc. Algumas talvez até mais gravosas do que um break-up fee, mas sem que existisse essa sobreposição, esse passo adiante dessa esfera de competências. Parece, portanto, que o Thiago está propondo uma análise dessas questões a partir de uma distinção, de um lado, entre algumas obrigações que estão mais tipicamente relacionadas ao papel que formalmente compete aos administradores, e, de outro lado, as estipulações que, de alguma forma, interfiram mais diretamente no papel que, pela lei, formalmente cabe aos acionistas. O que você acha dessa distinção, Gabriel? Você acha que ela é coerente, ela produz, para além de ser coerente, naturalmente, ela produz efeitos práticos na aplicação do nosso direito, propriamente dito? João, acho que eu dividi aqui essa manifestação sobre 2 pontos. Eu acho que eu vou ter menos vou divergir, ou não divergir do Thiago, pelo que eu entendi, mas que ainda assim eu gostaria de tratar com um pouco mais de detalhe, que é da validade dessas cláusulas de exclusividade, ou como a cláusula que eu mencionei, no shop, não buscar ativamente um outro ofertante, ou mesmo uma outra cláusula que talvez seja um pouco mais delicada, ou seja, ou mais questionável, sob o ponto de vista jurídico dos administradores, chamada cláusula no talk, ou não receber que enfim, consiste a não dar andamento, mesmo que procurado por um terceiro ofertante. Eu acho que a gente poderia ter, até em tese, questionamentos, por exemplo, uma cláusula no talk, será que o administrador não deve buscar para os acionistas, sobretudo numa situação em que você não tem um controlador? E eu acho que talvez esse seja um ponto importante de ressaltar, né? O Thiago mencionou que a gente até hoje não teve muitos problemas. Eu acho que isso também é compreensível, porque, enfim, não temos um histórico tão grande. Quer dizer, existem precedentes, mas não
é muito maior, ou historicamente foi maior, o número de companhias sem um acionista controlador, e aí o questionamento sobre esses métodos de estabilização da negociação, desses métodos ao longo do tempo, quando tomados pela administração, acho que é mais antigo. Daí também a utilidade de, com cuidado, a gente analisar essa experiência, ver se há argumentos úteis, se há algo de proveitoso que pode ser retirado para o nosso aprendizado ou não, se a gente está diante de uma legislação tão diferente, com questões tão diversas, que tudo que se diz lá seja inútil, pode ser o caso. No que diz respeito a essas cláusulas no shop, no talk, acho que um ponto importante é saber qual que é o papel do administrador. Será que ele está obrigado a buscar o melhor negócio para os acionistas? Será que ele deve ser sempre um leiloeiro da companhia? Essa é uma discussão já que é antiga nos Estados Unidos, em situações em que você está falando de uma negociação que envolve só dinheiro, a companhia entraria num modo leilão, e se fala que os administradores devem buscar uma proposta sempre melhor, se é o que eles estão negociando. Eu acho que no Brasil, a gente deve talvez analisar com cuidado essa operação, talvez se você estiver falando de uma operação societária em que realmente você tem uma contrapartida muito comparável para o acionista, digamos, estamos falando de uma operação societária estruturada com uma quantidade muito considerável de contrapartida em ações preferenciais resgatáveis, ou seja, em dinheiro, talvez, de fato, os administradores não tem muito motivo para justificar a orientação da companhia para uma proposta e não para outra. Devem buscar maximizar o valor que vai ser recebido pelos acionistas. Eu acho que isso não contrasta ou não conflita com a ideia de que os administradores não têm um dever perante os acionistas. A gente admite no Brasil que ou que na mesma linha do que ocorre na Inglaterra, esse é um posicionamento, por exemplo, do professor Adamek no Brasil, e na mesma linha do que existe na Inglaterra, no Companies Act, tem-se lá a previsão de que os deveres dos administradores são devidos perante a companhia. They are owed by a director of a company to the company, não aos acionistas, diferente do que existe nos Estados Unidos. Mas acho que isso não muda a circunstância de que, ainda que o acionista, o administrador, tenha deveres perante a própria companhia só no Brasil e não perante os administradores, se a gente está diante de uma situação em que há no limite, um leilão, que há ofertas em dinheiro praticamente, em termos econômicos, aí sim o administrador deveria buscar a oferta que melhor conferisse uma satisfação para os acionistas, porque a gente está falando de uma situação em que a atuação do administrador não se volta, como no curso ordinário dos negócios, ao incremento do valor para o acionista por meio do exercício da atividade social. Na operação societária, tal como ocorre, por exemplo, no âmbito de um processo de liquidação, o valor para o acionista vai diretamente por meio do recebimento de uma contrapartida pela ação. Então, acho que isso é uma questão um pouco específica. Aí, a gente pode começar a tratar da cláusula no shop ou cláusula no talk. Eu acho que, de uma forma geral, excetuada essa situação que fosse um leilão, e que no Brasil não é admitida, porque, como ficou consagrado no voto do presidente Marcelo Barbosa, no caso Fibra Suzano, é necessário sempre uma contrapartida em ações, e não 100% em dinheiro, pelo menos esse entendimento foi o que constou naquela operação. A gente também tem uma atuação do interesse social, voltado ao interesse social, em analisar uma proposta pelo mérito que a combinação de negócios gera para a companhia, e não somente pela contrapartida financeira que o acionista recebe. E eu acho que, nesse âmbito, além de considerar plenamente lícita uma cláusula como essa no shop, eu acho que essa é simples, a administração não há nada de lícito em ela não se obrigar a gerar um leilão, a ficar buscando outras ofertas. Eu acho que mesmo uma cláusula de exclusividade, não aceitar ou não dar andamento a novas negociações, parece fazer sentido, porque a administração pode atuar para estabilizar uma oferta e levar essa oferta aos acionistas. Ela não tem nenhuma obrigação de levar um menu de ofertas para os acionistas. Essa é uma frase do Franklin Gewurz, num artigo de 2007,
analisando a legislação americana e especificamente Delaware, no sentido de que não há obrigação de levar os acionistas um menu para que os acionistas possam escolher. Eu acho que isso me parece viável. Agora, passando para a discussão mais específica a respeito das breakup fees e, enfim, dessas cláusulas que a gente discutiu, eu acho que o Thiago apontou um problema central, um problema sério, e um problema e adotou um posicionamento que é extremamente respeitável, tanto que ao redor do mundo e mesmo nos Estados Unidos você tem estados com visões diferentes sobre a possibilidade de, em um processo como esse de combinação de negócios, em que um protocolo é celebrado pela administração, mas é necessária a aprovação pelos acionistas, será que a administração pode, como um deal protection measure, como uma medida de proteção do negócio, ou estabilização da proposta, criar uma repercussão negativa para o caso do acionista votar contrariamente a uma determinada oferta? Essa é a chamada cláusula do naked no vote, simplesmente disse não e ocorre uma repercussão negativa. A gente tem um problema central de competência. A competência para aprovar a operação ou não é dos acionistas. E aqui é evidente, se o administrador coloca uma cláusula que prevê um pagamento elevado na hipótese da rejeição, ele está praticamente colocando uma arma na cabeça do acionista, porque se o acionista rejeitar a proposta, a repercussão patrimonial vai ser sofrida pelo próprio acionista, o âmbito de deliberação se reduz gravemente. Eu acho que essa é uma questão extremamente válida, pertinente, haveria uma invasão da competência privativa dos acionistas, acho que essa é uma discussão pertinente. De uma forma geral, e aqui sendo muito superficial, mesmo em Delaware, e nos Estados americanos há divergência sobre isso, em Delaware, de uma forma geral, se considera que não há uma invasão, desde que não haja uma alteração estrutural, ou seja, talvez há quem defenda que uma multa num valor tão elevado, extremamente elevado, seria uma decisão que a administração não poderia tomar sozinha, porque alteraria a estrutura da própria companhia. Seria uma decisão estrutural, algo que na Alemanha também parece prevalecer, segundo o que eu pude compreender, a ideia de que não há uma invasão pelo simples fato de ser atrelado a uma consequência negativa, mas se a consequência fosse extremamente gravosa, poderia sim ser considerado uma invasão de competência, segundo eu consegui compreender dessa interpretação. E o que se veda? O que se veda é uma atuação coerciva, uma multa tão elevada que coaja os acionistas a votarem favoravelmente a uma determinada proposta. Eu acho que não se extrai daí que essa associação de uma consequência negativa seja ilícita, sobretudo porque ela serve a propósitos muito úteis e que geram uma repercussão, ou podem gerar uma repercussão positiva para o acionista imediatamente. Do que eu estou falando? É que muitas vezes a gente pensa numa proposta e fala, poxa, eu tenho uma obrigação de pagar uma multa se os acionistas simplesmente disserem que não, mas na verdade esses mecanismos eles também têm uma atuação, têm um efeito imediato para o acionista, que é o de tornar a proposta uma proposta estabilizada, uma proposta que não vai ser revogada pelo ofertante a qualquer momento. E quando você tem uma proposta estabilizada pelo ofertante, que não pode revogar, e que geralmente como contrapartida exige um pagamento de uma remuneração para a hipótese de você ter uma rejeição, os acionistas, se a proposta for positiva, se for em um valor superior ao valor de negociação das ações, muitas vezes recebem uma vantagem patrimonial ou podem se beneficiar dessa proposta imediatamente. É muito comum que você tenha um aumento no valor das ações pela mera existência de uma proposta fechada pela administração e estabilizada, que não pode ser retirada pelo ofertante. Então, é uma contrapartida que custa o patrimônio social, mas que reverte potencialmente para os ofertantes. E acho que, ou para os acionistas. E acho que, ao lado desse tipo de multa, você tem, que estou correndo o risco de esgotar o tempo, acho que a gente está chegando lá, eu acho que você pode ter multas diferentes, para uma hipótese de você ter um segundo negócio, de uma aquisição por um concorrente, e aí aqui a gente tem uma atuação
que também acho que atende a uma lógica econômica. Eu não vejo aqui tanto o risco de você ter uma coerção acionista, por exemplo, se você tem uma multa para a hipótese de ter um novo negócio no período de um ano, e sim uma busca de um potencial ofertante de se proteger da hipótese dele atuar de graça como um corretor. Na verdade, ao propor uma oferta, ele termina atraindo outros ofertantes para aquela empresa ofertada. Então, eu acho que é uma cláusula que tem uma lógica econômica e me parece compatível, sim, com o nosso regime de distribuição de competências, desde que respeitados certos limites. Só para aproveitar esses últimos 2 minutos, sem estourar o tempo, eu não vou conseguir comentar todos os pontos do mérito, até porque ontem, só para essa discussão específica, a gente gastou quase 2 horas, e não estou exagerando. Eu concordo com a existência de uma lógica econômica, acho que a cláusula não é despropositada do seu ponto de vista econômico, e é por isso que eu tive o cuidado de fazer a diferenciação entre uma análise substancial e uma análise procedimental. Eu acho que quando a gente cai numa análise substancial, a gente corre o risco, muitas vezes, de querer formar um juízo, talvez com alguma pretensão de universalidade, mas que sempre vai depender de um caso concreto. Então, ela pode ser muito útil, pode trazer uma oferta para os acionistas, assim como pode acontecer justamente o contrário. A resposta que talvez me pareça ser possível extrair da lei especificamente, e que, portanto, na minha visão distinta da do Gabriel, impõe essa limitação, seja essa quanto a competência exclusiva, procedimentos que têm que ser adotados, sem que a gente consiga, com base na própria lei, contemplar aquilo que seria o mais eficiente sob o ponto de vista econômico. Até porque, às vezes, aquilo que, quando a gente identifica aquilo que é o mais eficiente sob o ponto de vista econômico, talvez a gente caia numa discussão quase regulatória, no sentido, talvez a lei regule mal ao estabelecer uma competência dita privativa para a Assembleia. Ainda que eu entenda a sua posição no sentido de que isso não feriria essa competência privativa. E aí, só para fechar de fato, eu tenho muita ressalva e sei que você também tem, quem talvez melhor tenha escrito sobre isso, com a importação das cláusulas e dos conceitos, justamente porque sempre que eu vejo a gente discutindo esses conceitos como se deles fosse possível extrair tantos conteúdos, eu me lembro da advertência do Jagunço Riobaldo, no Grande Sertão Veredas, que o senhor deve ficar prevenido, querem porque querem inventar maravilhas glorionhas, depois eles mesmos acabam temendo e crendo. Então, acho que no limite a gente precisa sempre testar as premissas desses conceitos que são desenvolvidos fora do Brasil, sob pena da gente acabar temendo e crendo naquela maravilha glorionha que nós próprios inventamos, às vezes de forma crítica. E, de novo, você é quem melhor fez essa ponderação no livro de compra e venda de participação societária, então definitivamente não é a você que eu me refiro. Rodrigo, acho que a gente já estourou um pouco o tempo, não sei se a gente segue mais um pouco, talvez seja melhor parar por aqui. Você que nos diz. Nós assim, sempre temos alguma flexibilidade de tempo. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais aí, eu acho que nós contamos com a colaboração e a paciência de quem está nos ouvindo, talvez até com o desejo, né, de quem está nos ouvindo, porque o assunto realmente foi muito bem debatido por vocês. Se eu puder fazer só uma observação adicional, o Daniel tinha feito o Daniel Portugal, o João Paulo mencionou, tinha feito uma pergunta no Q&A, e a pergunta era, ele pergunta qual a nossa opinião sobre os administradores serem tidos como uma espécie de funcionário público, desde o decreto 2627, artigo 116, parágrafo 7º do decreto 2627, que é um dispositivo segundo o qual os diretores deverão empregar no exercício de suas funções, tanto no interesse da empresa como no do bem público, a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Eu particularmente tenho um pouco de dificuldade de entender de qual sentido o Daniel quer dar a essa equiparação entre o administrador e o funcionário público, porque acho que quando eu pelo menos penso no regime do funcionário público, penso em aspectos como a estabilidade,
mesmo desempenho a partir de metas e das limitações à remuneração com base nesses desempenhos e assim por diante, eu afasto rapidamente essas duas figuras. Por outro lado, se a gente pensa nesse dever de diligência geral e ao dever de atuar conforme o homem ativo e probo na administração dos seus negócios e atendendo inclusive ao bem público, de fato talvez tenha existido alguma correlação de substância no sentido de que quem administra o patrimônio alheio, ou seja, o funcionário e o administrador da companhia, os dois estão tomando decisões sobre um patrimônio alheio, devem empregar os cuidados como se fosse o seu patrimônio, que é uma máxima, de resto, bastante antiga e ainda que permaneça sendo bastante controvertida quanto à sua extensão. Mas acho que o ponto-chave é pensar que ela talvez se aplique para todas essas situações em que há a disposição do patrimônio alheio por um terceiro que não necessariamente está economicamente alinhado. Gabriel, você quer fazer os últimos comentários? Bom, eu queria agradecer só pelo convite novamente. Acho que a discussão é riquíssima, é um prazer enorme. Acho que uma coisa rara que o professor Rodrigo sempre estimulou nas aulas e que eu, Thiago, a gente teve a chance de viver muito no ambiente acadêmico alemão, e que acho que infelizmente ainda é muito raro no Brasil, é que as pessoas de fato diverjam, que as pessoas tenham opiniões, que as pessoas não concordem sempre. Eu acho que é um prazer para mim estar aqui num debate verdadeiro, não num debate em que todo mundo só sabe elogiar um ao outro, e com um debate de ideias, não um debate enfim, um debate de opiniões. Então, realmente é muito, muito engrandecedor para mim, e eu queria só agradecer pela oportunidade. Também agradeço essa oportunidade, como eu disse, de figurar aqui como telespectador privilegiado, e com isso eu passo a palavra ao professor Rodrigo. Bom, meus caros, João Paulo, Thiago, Gabriel, muito obrigado pelo painel de hoje. Acho que não só pelas questões trazidas, mas com a profundidade pela qual foram enfrentados os problemas, né? Acho que esse ponto que o Gabriel colocou agora no final, ele é de uma relevância realmente digna de nota. Ou seja, quanto mais no ambiente acadêmico for possível discutir ideias e reconhecer as posturas contrapostas, né, eu acho que tanto melhor para o próprio desenvolvimento dos campos de conhecimento a que a academia se dedica, né? E talvez o Instituto aqui busque um pouco isso também, ou seja, ser um palco aberto para que ideias sejam debatidas, confrontadas, e com isso nós esperamos também que se desenvolva esses vários ramos do direito privado, né? Foi uma satisfação muito grande para o Instituto ter organizado esse evento em que, em todos os painéis, essa máxima foi observada, né? Então, eu espero realmente que, tendo sido observado nos debates, isso reflita na produção acadêmica que vai seguir, seja desvinculada desse evento, né, e seja aquela que nós propusemos para os participantes, de reduzir as suas contribuições em escrito para que a gente pudesse publicar e oferecer exatamente isso, muito menos as posições efetivamente defendidas, o que é importante, mas sim um grande exemplo desse debate claro sobre ideias. Então, eu queria só tomar nota dessa lembrança do Gabriel, porque eu acho que é exatamente isso que não só a universidade se propõe,
mas os institutos também que têm como função, como objetivo, o desenvolvimento do conhecimento, e não é diferente com o Instituto de Direito Privado. Então, eu queria agradecer realmente a todos, não só vocês três, a todos que participaram dos demais painéis, a todos que nos ouviram. Em algum momento, todas essas participações serão publicadas ali pelo YouTube, né? Então, esse material de todos os eventos que nós fizemos vão estar acessíveis também, né? E lembro, só para encerrar, que um dos principais meios de comunicação do Instituto com a comunidade são suas redes sociais, né? Então, aqueles que ainda não seguem, por favor, façam essa gentileza de seguirem, porque é como nós indicamos quais são os próximos eventos, né? E esse ano nós teremos também uma quantidade de eventos que talvez não superem a qualidade desse, mas se já equiparar, nós estaremos muito satisfeitos. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Obrigado a todos que acompanharam. Obrigado. Um abraço a todos.